Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre. Vamos hoje fazer alguns exercícios para fundamentar nossas aulas. Aqui estou com alguns rabiscos aqui, vou apagar aqui junto com vocês. Eu venho fazendo umas análises interessantes e algumas observações, certo? Então vamos aqui agora fazer alguns exercícios para justamente fundamentar o nosso conhecimento que nós vimos na parte teórica, né? Nas aulas teóricas em que a gente estudou aí um pouco mais sobre a mudança de estado físico, enfim. Então vamos começar aqui. A questão falaria mais sobre o diâmetro do próton, do átomo. Não vamos focar nisso agora, não é o que nos interessa nesse momento. Vamos aqui para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: transcreva a figura abaixo para o caderno, depois complete escrevendo o nome das mudanças de fase que ocorrem com a água. Então, como vimos nas aulas, né, a gente tem um esqueminha. Nesse esqueminha, a gente estuda a mudança do estado físico, né, e o processo que se dá quando se passa do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o gasoso e vice-versa, né, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, nesse esqueminha aqui, nós temos a fusão, a solidificação, a sublimação, a vaporização e a liquefação. Então, vamos começar aqui por esse primeiro quadro. Esse primeiro retângulo, né, que seria. Então, fusão. Vamos lá. Fusão, talvez a gente pode meio que se confundir. Eu não tenho muita certeza. Será que é do estado sólido para o líquido? É líquido para o sólido? Como a fusão pode gerar um pouco de dúvida, de complicação, a gente parte para o mais fácil. Qual seria o mais fácil? Solidificação, como o próprio nome já sugere. Então, a solidificação parece ser a passagem do estado líquido para o estado sólido. Ora, do estado líquido para o estado sólido. Eu observo aqui a setinha que do líquido para o sólido é a solidificação. Então, do sólido para o líquido vai ser o processo de fusão. Então, é importante a gente fazer esse esqueminha, pessoal, porque às vezes pode surgir justamente essa dúvida. Porque, por exemplo, vamos aqui para vaporização. Ora, vaporização, o próprio nome já sugere. Então, se eu estou vaporizando, eu estou passando para o estado de vapor. Então, por exemplo, eu consigo identificar mais facilmente a solidificação e a vaporização, porque os nomes já sugerem. Aí eu lembro de colocar a fusão junto com a solidificação e a liquefação junto com a vaporização. Por isso que é muito importante esse esqueminha, porque aí nos ajuda nas partes de fusão e liquefação, que pode surgir ali meio uma dúvida. Quando a gente coloca com esse esqueminha, colocando a fusão junto com a solidificação e a vaporização junto com a liquefação, nos ajuda a melhor identificar essa mudança de fase. E a sublimação, né, lembra que tanto do sólido para o líquido como do vapor para o sólido, como do sólido para o vapor e do vapor para o sólido, é a sublimação, certo? Então, sólido para o líquido, fusão. Líquido para o vapor, vaporização. Vapor para o líquido, liquefação. Vapor para o sólido, sublimação. Líquido para o sólido, solidificação. Sólido para o líquido, fusão. Beleza, pessoal? Então, vamos adiante. A terceira questão aqui se fala o seguinte: as figuras abaixo representam a molécula de água no interior de um recipiente no seu estado líquido, sólido ou gasoso. Coloque em ordem crescente de temperatura, aqui eu circulei a temperatura, as três situações acima. Em seguida, justifique a ordem que você colocou. Então, eu tenho um recipiente onde eu tenho um espaço, né, nesse recipiente. Nesse recipiente eu tenho aqui pedrinhas sólidas, né, a gente pode dizer que são pedras de gelo. E mais embaixo temos a água.
Então ele pede para que a gente ordene em ordem crescente de temperatura. Então, se é ordem crescente, a gente parte da menor para a maior. Então, qual seria a menor temperatura? A menor temperatura, né, é justamente o estado sólido, certo? Titânio, uma temperatura, por exemplo, a água a 0 graus, está no estado sólido. À medida que a gente aumenta a temperatura, né, a gente tirou o gelo do congelador. Tirou o gelo do congelador, vai vir a temperatura ambiente, vai transformar esse gelo em líquido, certo? Transformou em líquido. Vou botar a água em uma panela e vou esquentar. A gente vai passar para o estado de vapor. Então, em ordem crescente seria o seguinte: o 3, no caso seguinte, né, seria o 2, né, que é o sólido, o gelinho aqui. O 3, que seria o líquido, e o vapor seria o 1, né? Em relação às moléculas, lembra lá que a gente estudou. Ora, no estado vapor, as moléculas elas ficam dispersas. O vapor, ele ocupa todo o espaço do recipiente. Ela está livre para circular. Já no estado sólido, lembra lá, as moléculas estão mais juntas, né? Tem uma força de interação maior, então elas estão mais juntas. E já no estado líquido, nós vamos ter os átomos mais próximos, né? Moléculas também mais próximas, porém não tão juntas como no estado sólido, que estão bem coladinhas, né? Certo? E aí a gente já responde justamente a alternativa B. Indique quais imagens indicam a possibilidade de estado sólido, líquido e gasoso. Então, esse aqui seria o estado gasoso, certo? Esse aqui seria o estado sólido e esse aqui seria o estado líquido. Beleza, pessoal? Então lembra, às vezes pode acabar tendo uma confusão entre o estado sólido e o líquido. Note que aqui o sólido, as partículas estão muito próximas, estão coladas. E aqui elas estão, os pequenos espaços que tem, ou seja, elas estão próximas, porém não tão juntas como no estado sólido, que é o que caracteriza a maior interação. Certo? Vamos lá. Então 4. Por que um sólido apresenta a forma própria diferente das substâncias em estado líquido? É bem simples, né, pessoal? Por quê? Porque nesse estado, ou seja, no estado sólido, as moléculas elas estão muito bem unidas e apresentam o quê? Um rearranjo, ela apresenta um arranjo estrutural bem definido, estável e estável, né? Bem definido e estável. Então é importante a gente não confundir, né? Justamente o estado sólido por líquido. O vapor é bem simples, né? O estado gasoso, o vapor, é bem simples a gente identificar porque elas estão mais espessas. Às vezes há confusão justamente no estado sólido e no estado líquido. Ou seja, no sólido você tem uma definição maior, né? E você tem um arranjo estrutural estável. Lembre que se a gente coloca o gelo dentro de um recipiente, o gelo vai permanecer na sua forma. Já se a gente coloca uma água no recipiente, a água vai se comportar de acordo com o recipiente. Certo? Questão 5. Por que um gás tende a ocupar todo o volume de recipiente, enquanto isso não acontece com o líquido? E aí? É justamente porque, pessoal, porque no estado gasoso, o que é que ocorre? As moléculas elas estão muito mais afastadas umas das outras. Ou seja, os vínculos delas não são tão fortes como é, por exemplo, do líquido e como é mais ainda do sólido. Ou seja, no estado gasoso há uma desordem maior, não há muita interação. Ou seja, já no líquido a gente tem uma aproximação maior, a gente tem uma coesão melhor. Ou seja, as moléculas estão mais ligadas, né, e mais organizadas do que no estado gasoso.
certo? E a questão 6 fala aqui o seguinte: por que não encontramos, por exemplo, oxigênio e álcool em estado sólido em nosso dia a dia? E aí, pessoal, o que é que você acha? Aqui a gente vai, para responder, né, essa questão, a gente precisa aprofundar mais nos conceitos dos pontos de fusão, né, do oxigênio e do álcool. O ponto de fusão do oxigênio é de menos 219. Vou colocar aqui que dá para a gente enxergar. Menos 219 graus Celsius do oxigênio. E do álcool é menos 114 graus Celsius. Note-se que, ora, se o ponto de fusão do oxigênio, lembra, o que é o ponto de fusão? Como a gente analisou, o ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, certo? Então, em comparação com a temperatura ambiente, que sei lá, 25 graus Celsius, né? Vou botar aqui mais embaixo, que aqui dá para ver, 25 graus Celsius, sei lá, 30 graus Celsius, mais ou menos, né? Vamos dizer que a gente considera a temperatura ambiente. Então, em comparação com a temperatura ambiente, é por esse motivo que a gente não encontra no estado sólido em nosso dia a dia. Consegue entender aí, pessoal? Ora, o estado sólido, né, ou seja, ela está em uma temperatura menor do que no estado líquido, que é uma temperatura maior. Se a uma temperatura ambiente a gente está a 25 graus Celsius, a 30 graus Celsius, é justamente por isso que a gente não encontra oxigênio e álcool no estado sólido. Ok? O oxigênio a gente encontra o quê? No estado gasoso, certo? E o álcool a gente encontra no estado líquido. Então, recapitulando, qual é a resposta? Ou seja, os pontos de fusão do oxigênio e do álcool são muito baixos. Note-se, menos 219 graus Celsius para o oxigênio e menos 114 graus Celsius para o álcool, em comparação com a temperatura ambiente, que é 30 graus Celsius, mais ou menos. Entendeu? Então, é por esse motivo que a gente não encontra esses componentes no estado sólido no nosso dia a dia. Certo? Vamos lá. Vamos aqui agora para a questão 1 do lado direito aqui do livro, certo? Vamos lá. Então temos aqui o seguinte: o ponto de ebulição da água em diferentes altitudes. Então tem o nível do mar, a pressão atmosférica em 760, o ponto de ebulição a 100 graus Celsius, né? 760 aqui em milímetros de mercúrio. Já na altitude a 1000 metros, eu tenho a pressão atmosférica a 670 e o ponto de ebulição a 97. Então a gente já consegue observar o seguinte: à medida que eu aumento a altitude, eu diminuo a pressão, certo? Ora, no nível do mar eu estou a 760 milímetros de mercúrio. A 1000 metros eu estou a 670. Estou aumentando a altitude, estou diminuindo a pressão. Aumentei mais ainda, diminui a pressão, certo? Note que aí já acontece diferente com o ponto de ebulição. À medida que eu estou aumentando no nível do mar, eu diminuo também, ou seja, é proporcional, né? Estou diminuindo a pressão, ou seja, diminuindo a pressão, estou diminuindo também o ponto de ebulição, à medida que eu estou aumentando aqui a altitude, certo? Então, aumento aqui, aumento de cima, né, para baixo,
Ficou meio confuso aqui. Então, estou aumentando a altitude de cima para baixo. O que é que está acontecendo? Estou diminuindo a pressão, né? E também diminuindo o ponto de ebulição, né? Só colocar aqui as setas ao contrário. Aqui eu estou dizendo que eu estou aumentando, né, de cá para cá, e aqui eu estou dizendo que eu estou aumentando de baixo para cima. Então, aumentando de baixo para cima, ponto de ebulição, certo? Aí vem a letra A. Por que o ponto de ebulição da água varia conforme a altitude e a pressão atmosférica local? Que é justamente isso que estamos analisando aqui, né? Então, estamos analisando que estamos mudando de altitude, estamos modificando a pressão e o ponto de ebulição. Isso ocorre justamente por quê? Porque quanto mais alta a pressão a que a substância está submetida, maior será a dificuldade das moléculas superarem a coesão, certo? Ou seja, o que é a coesão? As moléculas têm a coesão, justamente essa capacidade das moléculas estarem juntas, né, coesas. Então, ou seja, quanto mais alta a pressão, ou seja, eu estou a pressão mais alta, eu estou com a dificuldade maior dela superar a coesão. O que seria superar a coesão? Ou seja, se eu estou aumentando a pressão, eu estou deixando ela mais coesas, correto? Olha aqui, ó. Estou aumentando a pressão, ou seja, eu estou pressionando, lembra? Eu estou num metrô. Então, no metrô, se eu estou juntando todo mundo, eu estou pressionando, estou deixando todo mundo coeso. Então, estou aumentando a pressão, certo? Então, assim, o que é que vai acontecer? O ponto de ebulição será maior, correto? O ponto de ebulição vai ser muito maior. Então, quanto menor a altitude, quanto menor for a minha altitude em que o material está, maior será a pressão atmosférica sobre ele, certo? Então, no nível do mar, eu tenho uma pressão maior do que a 9.000 metros de altitude, que eu estou a 240. Ok? Tranquilo aí? E aí vem uma pergunta interessante, muito cotidiana. Por que os alimentos cozinham em menos tempo em uma panela de pressão do que em uma panela comum? Então, qual é a função da panela de pressão? O próprio nome já diz, é fazer uma alteração na pressão interna, certo? Da panela. Então, como a panela ela vai estar totalmente fechada, né? Pense em uma panela de pressão. A panela vai estar o quê? Totalmente fechada. Então, não vai ter o espaço para o ar se expandir, né? Se eu abro a panela, vai ter espaço para o ar se expandir. Se eu tampei a panela, vai estar ali uma pressão interna. Então, como a panela de pressão ela vai estar totalmente fechada, ela impede que o calor da substância saia, certo?